A paz do Senhor, juvenis, Deus abençoe a todos vocês. Já desejo a você um feliz Natal, cheio de paz, saúde em nome do Senhor Jesus. E também um ano de 2022 cheio da presença do Senhor. Estamos encerrando o nosso quarto trimestre hoje falando sobre a justificação. Esta lição é uma lição maravilhosa que vamos estar aprendendo juntos. Diz assim o texto áureo: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que é a nossa justificação. É Ele que nos justifica. É Ele que trabalha a justificação na nossa vida. Sem Jesus, na verdade, a nossa vida ela não teria a justificação que Deus deseja e Deus proporcionou para todos nós. A justificação, então, só foi possível por meio do sacrifício do Senhor Jesus. E hoje glorificamos a Deus porque Jesus veio, Jesus nasceu para nos trazer vida e vida em abundância. Quais são os objetivos da nossa lição? Conceituar o que é justificação, diferenciar o termo justificação de redenção, regeneração e santificação, e apontar os efeitos da justificação na vida do homem. A nossa introdução, ela vai falar profundamente acerca desse grande mistério que Deus traz ao homem, que é revelar o amor do seu Filho Jesus Cristo. Verdade esta que o homem conhece e aprende por meio do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe diz assim, Romanos capítulos 5, de 1 a 2 e depois de 12 a 16. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, ou seja, a pessoa só conhece o erro, a pessoa só conhece o pecado por meio da lei. Se a lei ela não existisse, a pessoa não ia conhecer, não ia de fato saber do seu erro. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Por Adão veio o pecado, por Jesus veio a vida eterna. E não foi assim o dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, ou seja, nós só somos salvos por meio da justificação, por meio de Cristo. Muito pecado, muita ofensa, muito erro, mas diante de Jesus, todos nós podemos ser justificados. A nossa introdução então vai dizer: Deus, porém, quis através dele mesmo declarar aos seus olhos sua justiça sobre o pecador arrependido. O efeito disso é que, uma vez declarado justo pela ação do Espírito Santo, a paz de Deus invade a alma do regenerado, fazendo viver um novo tempo na dimensão da graça de Deus, cheio de alegria. O processo da salvação, assim, completa-se. Restará ao redimido, doravante ou daqui para frente, santificar-se. A jornada da fé estará aberta para que ele possa seguir os passos de Jesus, imitando-o em todas as esferas da sua vida. Justificação. O que é justificação? Se você não conhece ainda o que é justificação, você vai conhecer um pouco mais no decorrer desta lição.
Um pouco da história. A Reforma Protestante e a Justificação. A Igreja Católica, entre os séculos XV e XVI, viveu talvez os seus mais sombrios dias. Nesse período, a Igreja fazia a venda de indulgências, que eram papéis assinados pelo Papa Leão X, com um espaço em branco para a colocação do nome da pessoa beneficiada, com a promessa de que, ao comprá-las, as pessoas receberiam o perdão de determinados pecados, inclusive depois de sua morte, para diminuir o tempo de alma no purgatório. O objetivo maior dessa prática era conseguir dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, ou seja, criaram esse papel de indulgências e com esse papel, literalmente, não que acontecesse, mas literalmente, a pessoa quando comprava essa indulgência, é como se ele estivesse comprando um pedacinho no céu. É como se ele estivesse comprando de fato a sua salvação. E isso vai acarretar a Reforma Protestante, porque Martim Lutero, quando ele começa a observar essas coisas, e ele não concorda muito bem com o que está acontecendo, e ele se depara com a carta que Paulo escreveu aos Romanos sobre a justificação pela fé, sem ser necessário obras para que o homem fosse salvo, ou de repente comprar para ser salvo. Não, a salvação, Lutero vai entender que ela é gratuita. Então ele vai, por meio disso, ele vai criar então as suas 95 teses, vai afixar essas teses lá na capela de Wittenberg, lá na Alemanha, e isso no dia 31 de outubro de 1517. A ideia de Lutero não era sair da Igreja Católica, mas era que a liderança da Igreja Católica enviasse pessoas para debater com ele essas 95 teses e, uma vez que fosse debatida as teses e ele perdesse ou ele fosse confrontado e entendesse a ideia, o pensamento da igreja, ele voltaria atrás. Só que eles não foram para debater contra Lutero. Então, a partir daí, deu-se início, então, à Reforma Protestante. Justificação. Pensando na justificação. Vamos pensar junto, então, na justificação. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a sentença do pecador? A morte. Qual é a sentença do pecador? Viver afastado de Deus, viver longe de Deus para sempre. Esta é a sentença que o pecador vai experimentar na sua vida. É como um réu que ele faz tudo de errado e ele para diante de um tribunal. E esse tribunal tem tudo para condená-lo. Esse tribunal tem tudo para dizer: você é réu, você é culpado, você é condenado, você será preso, você vai pagar a sua conta. Nesse momento que essa pessoa está sendo condenada, alguém se apresenta então com uma carta dizendo: olha, eu estou dizendo, eu estou assumindo no lugar desta pessoa que ela, a partir desse momento, ela vai ser inocente e eu vou pagar a conta no seu lugar. No mundo espiritual, exatamente isso que aconteceu. No tribunal estava Deus Pai, aquele que trazia a condenação, entre aspas, é a sua justiça, porque a justiça de Deus, ela não tem assim, como a justiça do homem, meios para que se dê jeitinho. E o condenado era quem? O condenado eram todos nós pecadores. Mas de repente,
no meio da sentença, quando a sentença está para ser lavrada, surge, como descreve o profeta Isaías, falando sobre Jesus, que seria um homem de dores experimentados no trabalho. Então esse homem de dores, ele chega lá, alguém leva lá uma carta dizendo assim, olha, esse homem de dores vai pagar a conta no lugar deste, pode libertá-lo. Deus olha, conhece o perfil desse homem de dores, sabe que é alguém puro, que é alguém perfeito, alguém que não tem nenhuma dívida quanto à justiça. Então ele entende, então de fato, se ele está fazendo isso, ele pode pagar a conta no lugar desse que é o malfeitor. Na hora da sentença ser lavrada, então, aquele réu chega diante do juiz, e o juiz chega para ele e fala assim, olha, você a partir de hoje está livre, porque o homem de dores veio e lhe trouxe a libertação dessa sua causa, disso que você está vivendo, tá certo? Então você está liberado. O homem então chega e fala, muito obrigado, senhor juiz. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas eu agradeço por esta oportunidade que eu estou tendo. E de fato, o Senhor Deus vai dizer, olha, você teve a sua oportunidade, você está tendo a sua oportunidade. Aproveite a sua oportunidade. Vá e não peques mais. Vá e não continue nessa tua prática de pecado. Então isso foi o que aconteceu exatamente comigo e com você. Nós, todos devedores, caímos nesse tribunal, mas o sacrifício de Cristo nos libertou, nos justificou, porque os nossos pecados nos condenaria, mas a justiça do Senhor foi maior do que o nosso pecado. E o sacrifício de Cristo superou todas as coisas. Diferenças, então, entendendo a justificação. A justificação dos aspectos da salvação. O termo utilizado no grego é dikakoisis, que quer dizer muito usado no meio judicial. A justificação, de fato, é declarada através de uma sentença feita pelo próprio Deus. A justificação não declara que o homem nunca cometeu pecado, mas que a justiça de Deus está cumprida e que por isso o pecador é constituído justo. Ou seja, diante de Deus, todos nós continuamos sendo pecadores, mas devido à justificação por esse homem de dores chamado Jesus, não que nós nunca pequemos, e eu vou ter até um pouquinho mais além, e nós não iremos mais pecar, não tem nada a ver, porque nós continuamos falhando, continuamos errando, e isso é verdade. Porém, o que nós vamos ver é o seguinte, que antes éramos pecadores, sabendo da nossa sentença, mas agora somos pecadores arrependidos, que reconhecem a salvação na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justificação é mais que um mero perdão. O criminoso perdoado ou anistiado continuará criminoso, mas se Deus o justificar, ele se tornará justo. Ou seja, as cadeias, as prisões, as penitenciárias não recupera o malfeitor. Não. Ela pode aumentar a pena, diminuir a pena, soltar a pessoa, mas não quer dizer que ela vai sair dali uma nova pessoa. Mas o Evangelho de Cristo faz isso. Pega o vil pecador e transforma em um homem, em uma mulher abençoada na presença do Senhor Jesus. Diferenças, então, entre justificação e redenção. Vamos lá, justificação. Sentença judicial de Deus baseada no pagamento do resgate, pagamento esse feito por Jesus. Exige o cumprimento da justiça de Deus. Deus
Se não tiver o sacrifício de Cristo no meio, o homem vai ser julgado e não tem jeito. É a reação da justiça de Deus ao Redentor. Ou seja, Deus olha para o pecador, mas vê que esse pecador tem o Redentor, então ele é justificado. Então, a redenção diz, pagamento que liberta da escravidão. Ou seja, o homem de dores chega e fala, eu vou pagar essa dívida. Paulo vai falar a questão da cédula que nos era contrária. E essa cédula estava na mão do inimigo das nossas almas. Por isso que éramos escravizados por ele. Por isso que nós éramos escravizados por ele. Porque essa cédula estava na sua mão. Quando Jesus nos redime como nosso Redentor, ele pega essa cédula que é contra nós e rasga. Ele anula essa cédula, esse poder na cruz do Calvário. É o cumprimento da justiça de Deus. Exige figura de um Redentor que o executa. Então Jesus é esse Redentor que veio unido à justiça de Deus nos trazer a redenção, a libertação. Justificação e regeneração. Justificação faz o pecador ser declarado justo diante de Deus. Remove a culpa, traz o perdão dos pecados. A justificação faz o pecador sentenciado ser declarado justo. A culpa é removida, é tirada. João falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Traz o perdão dos pecados. A regeneração transforma a natureza moral do pecador, ou seja, regenerar, gerar de novo. Em Cristo nós nascemos de novo, como o Senhor falou para o doutor, o mestre Nicodemos. Promove um lavar regenerador. Somos lavados pela água da palavra. Opera a renovação espiritual. Somos renovados pela palavra do Senhor. Maravilha! É a palavra que vai nos renovar. 3. Justificação vezes santificação. Justificação acontece em um momento, não é um processo. Justificação, ou Jesus te salva ou não. Ou ele te livra da condenação ou não. Confere ao pecador nova situação jurídica diante de Deus. Ou seja, antes culpado, agora inocente. Antes cheios de pecado, agora liberto em nome de Jesus. Atribui instantaneamente no momento da conversão a justiça de Cristo ao pecador. A justificação faz isso. Deus, a partir desse momento, quando o homem recebe a Jesus, Deus não olha mais o homem caído, mas Deus vê nesse homem o seu filho. Deus vê nesse homem caído o sangue do seu filho. Então ele é justificado por isso. A santificação, ao contrário da justificação, é um processo gradual, contínuo, que começa com a salvação e vai culminar com a nossa salvação ou a nossa partida. Confere ao pecador um desejo de consagração, santificação posicional, ou seja, a santificação lhe dá o desejo de você orar, de você buscar, de você jejuar, de você estar nos cultos, tudo isso fazendo a vontade do Senhor. E atribui progressivamente, a partir do momento da regeneração, o desejo da separação do pecado. Porque santificar é o quê? É separar. Deus, então, nos santifica, nos separa para Ele, nos separa para o seu serviço, nos separa para a sua obra. E uma vez o crente santificado, ele não terá o desejo, não terá o prazer pelo pecado. Pelo contrário, ele vai procurar viver de modo a agradar ao Senhor nosso Deus. No quarto ponto, efeitos da justificação. Primeiro efeito, paz com Deus. O pecado, lá no Éden, trouxe inimizade entre o homem e Deus. Deus tinha o prazer de conversar com o homem a cada virada da tardezinha. Deus falava com o homem, mas agora, por causa do pecado, houve-se uma inimizade, houve uma separação.
essa inimizade, vale a pena dizer, não é por causa de Deus. É simplesmente pelo fato que a santidade de Deus não coaduna com o pecado. Não tem jeito. Deus é santo, santo, e Ele requer de nós esta santidade, para que nós tenhamos paz com Ele. Então, por meio de Cristo, por meio do seu sangue, o sangue de Cristo nos une ao Pai novamente. Efeito, a entrada na graça, ou seja, por meio de Cristo, nós entramos na dispensação da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é presente, é dádiva do Senhor nosso Deus. Então, nós alcançamos essa salvação pela graça do Senhor, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos em quê? Na esperança da glória de Deus. A graça não nos leva a ser levianos ou pensar em nós mesmos em detrimento à graça. Não, a graça nos levará à glorificação àquele que fez a obra da justificação na nossa vida, que é Cristo, por meio do querido Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus Pai, por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo. E o último efeito da justificação é o que? A alegria. Alegria por quê? Antes o homem está triste porque está atrelado, está preso, está amarrado ao pecado. Com a justificação, esse pecador, ele é justificado, ele recebe a justiça de Deus e ele passa novamente ter um encontro com o Senhor. O Espírito Santo, com a justificação do pecador, enche de alegria pela esperança de um dia viver na glória de Deus. Antes, a perspectiva era a condenação ao inferno. Agora, a esperança é o céu. Quanta diferença entre céu e inferno, quanta diferença. Concluindo a nossa lição, amados, diz: como observamos, a justificação constitui-se no encerramento do assunto alusivo à salvação do homem. O Senhor, por Ele mesmo, decreta o fim do estado de rebelião do homem por intermédio dos méritos de Jesus. Vale dizer que a salvação só acontece pelos méritos de Cristo. Não é ou não são pelos nossos méritos. Merecer nada. Tudo por meio de Cristo. O mérito é totalmente de Cristo. Por isso que Ele é o único digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Não há quem possa contradizê-lo. Agora, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, escreve Paulo. O que fazer daqui em diante? Seguir a Jesus até o fim, em santificação, em novidade de vida. Um dia após transpormos as portas da eternidade, ou os portais da eternidade, estaremos para sempre na presença e seremos para sempre cheios da alegria espiritual. Porque no céu é gozo, paz e alegria no Espírito. Que Deus te abençoe. Agradeço a vocês que estiveram comigo. Nós vivemos aí essa experiência de estar gravando mais esse trimestre. Já chegou o outro trimestre que nós estaremos gravando já a partir da próxima semana. Vem comigo e vai ser uma bênção você poder participar desse trimestre também. E você que tem acompanhado as lições, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e compartilhe essas lições nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos da igreja, com os seus meninos, com as suas meninas da igreja. Compartilhe lá, para que eles sejam também edificados cada dia mais com a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Até a nossa primeira videoaula do mês de janeiro de 2022. Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um ano de 2022 cheio da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e sou grato a Deus por tua vida, por tua casa e por tua família. Deus te abençoe.
uma excelente, uma boa, uma maravilhosa ceia de Natal para você. Uma ceia cheia da presença do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Os nossos juvenis, nós estamos então com a nossa próxima lição e vai ser uma bênção. Vou estar depois fazendo um vídeo apresentando. Vai falar sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. A lição está com uma roupagem nova, está muito bonita, tá bom? E com certeza vai ser bênção nós estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Então, uma viagem pelo Antigo Testamento vai ser uma bênção.